Olha para essa imagem dessa família. Se você tivesse que julgar essa família, o que você falaria? Poxa, uma família vive bem, né? Num prédio bacana aqui de Belo Horizonte, não é verdade? Estão todos felizes, assim. E às vezes a gente tem uma imagem de uma família perfeita, quando a gente pensa principalmente às vezes em famílias cristãs, né? O pessoal não briga, os meninos não choram, não fazem birra, não mentem, e tudo mais, né? E a gente acha que os casamentos não têm DRs e momentos complicadíssimos, né? Mas quando nós vemos fotos como essa, nós nos enganamos. Porque pode ser que esse cara esteja passando por um momento financeiro muito difícil e que está abalando o relacionamento dos dois. Pode ser que ela não esteja tão bem e esteja com um princípio de depressão, porque os filhos estão crescendo, o ninho está ficando vazio, e ela começa a se sentir sem propósito e precisa de resolver alguma coisa, ou também ela está nesse cansaço da maternidade, do trabalho aí, 44 horas semanais. Né? Uma dessas crianças pode estar sofrendo bullying na escola e não está lidando tão bem, o outro está com notas ruins e os pais não sabem mais o que fazer. Mas essa que é a família de verdade. E é interessante que quando a gente pensa na Bíblia, a gente pensa que nós vamos achar exemplos de famílias perfeitas na Bíblia. Por exemplo, se você olhar para a família de Noé, gente, Noé teve problema com bebida. Se você olhar para a família de Abraão, ele ofereceu a esposa dele para outro homem. Se você olhar para a vida de Jacó, os filhos dele venderam o irmão como escravo. Ficaram com ciúme e resolveram vender o irmão. Se você olhar para a vida de Davi, tem um monte, né? Mas uma delas é que ele teve um caso extraconjugal e um dos filhos incitou uma rebelião contra o reinado dele. Homem segundo o coração de Deus. Né? Eli, né, o último ali, profeta, sacerdote, antes dos reis, ele perdeu totalmente o controle sobre os seus filhos ali na igreja, né? no templo naquela época. E os pais de Jesus, gente, José e Maria, esqueceram Jesus 3 dias no templo, hoje eles seriam presos, né, e bem provavelmente não poderiam ter mais a guarda do seu filho com eles. Então a gente tem esse problema que precisa ser resolvido na nossa cabeça. A gente pensa que as famílias cristãs são famílias de propaganda de margarina dos anos 80. Né? Quem é mais velho aqui sabe o que é isso. Mas as igrejas são formadas de pessoas imperfeitas, pessoas falhas, e as famílias são formadas de pessoas imperfeitas. Mas tanto a igreja quanto a família, elas têm uma razão de mostrar um Deus perfeito por meio da sua mensagem, por meio da sua vida, da sua redenção, através das nossas vidas imperfeitas. E é aí que nós precisamos de olhar. Porque, apesar de sermos imperfeitos, apesar disso tudo, existe uma transformação de Jesus nas nossas vidas. Existe uma transformação do que Jesus faz e continua fazendo e que afeta os nossos relacionamentos mais íntimos, familiares, a sua vida de solteiro, a sua vida de casado, você ser filho. Então, o nosso alvo não é olharmos para essa imagem e pensarmos que nós devemos ou procuramos ser uma família perfeita, mas é ver a história de Deus sendo contada através das nossas vidas e os nossos filhos vendo essa história sendo contada. O Hernandes Dias Lopes, ele fala que se nosso cristianismo não é capaz de mudar nosso relacionamento com a família, ele está falido. E quantas vezes nós vemos pessoas que servem na igreja, que são maravilhosos dentro da igreja, ótimos servos, até pastores, e em casa não são tão bons assim. Em casa o testemunho cristão deles está longe de ser algo exemplar, algo bom. Né? E isso mostra uma total falência, porque se você olhar para o exemplo cristão que líderes devem dar na palavra, são pessoas que cuidam bem dos seus lares. São pessoas que conseguem ter um bom testemunho com os de dentro e com os de fora. E o ministério começa nas nossas casas. Eu costumo falar para todo mundo que serve aqui na igreja, eu falo, cara, o melhor presente que você pode dar para a nossa igreja é uma família saudável. Então faça tudo para que a sua família permaneça saudável. Isso significa que ela vai ter os altos e baixos. A minha tem. Mas nós lutamos por isso. Porque a família é essencial. No outro ponto, quando nós falamos de pais, de filhos, que é o tema de hoje, é que isso às vezes traz dor para muitas pessoas. Muitas pessoas perderam pais, perderam filhos precocemente. Então, Dia dos Pais, Dia das Mães é dolorido, terrível. Outros tentaram ou gostariam de ser pai ou mãe e não conseguiram, não é verdade? E quiseram muito. Outras pessoas foram abandonadas por seus pais de origem. Outros tiveram pais abusivos, pais autoritários, pais controladores.
Ou pais que têm filhos e tiveram filhos que fizeram péssimas escolhas. E que é muito difícil de você lidar com isso. Então é essencial que nós pensemos qual que é o papel dos pais e dos filhos dentro da fé cristã. E é sobre isso que nós caímos agora nessa série, né? Se você está vindo hoje pela primeira vez, nós estamos aí já chegando para o final de uma série que chama O Evangelho que une o céu e a terra, né? Conectados, e nós estamos caminhando devagarzinho pela carta de Paulo aos Efésios, né? Aquela cidade ali de Éfeso, que fica na atual Turquia, na antiga Ásia Menor, uma cidade portuária, uma cidade bem rica, uma cidade maravilhosa. Paulo morou ali por cerca de 2, 3 anos, e ele escreveu essa carta para os Efésios entre 60, 60 e poucos ali, depois de Cristo, porque ele estava preso numa prisão domiciliar e ele queria certificar que a verdadeira fé ficasse no coração dessas pessoas. E aí no começo dessa carta, se você olhar para ela, os 3 primeiros capítulos, ele traz uma teologia densa, né? Informações sobre quem Deus é, sobre o que Jesus fez, o que Jesus faz nas nossas vidas, como nós somos transformados por Jesus. Aí a partir do capítulo 4, ele começa a trabalhar os nossos relacionamentos, né? Relacionamento como igreja, relacionamentos coisas relacionadas ao nosso caráter, mentira, trabalho, várias coisas que vão sendo refeitas, o que é viver uma vida cheia do Espírito Santo, no comecinho do capítulo 5, e aí ele fala sobre casamento, porque ele vai entrar nos pontos mais íntimos das nossas vidas. O Evangelho ele precisa afetar toda a nossa intimidade, toda a nossa vida. Então, nas últimas 2 semanas, nós falamos um pouco sobre essa relação marido e mulher, e agora que nós viramos para o capítulo 6, ele vai falar do que é ser filho e o que é ser pai. Eu queria ler esses 4 versículos que são extremamente densos para a gente. Efésios 6:1. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, porque isso é o certo a fazer. Honre seu pai e sua mãe, esse é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. Pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. Antes, eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Gente, ele começa falando para os filhos. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, porque isso é o certo a fazer. Então, quem que deve obedecer pai e mãe? Filhos, mas filhos menores de idade. Naquela época, o menor de idade vinha um pouco menos que a gente, né? Ali 12, 13 anos mais ou menos, dentro da cultura judaica. Mas nós estamos falando, então, de crianças, de pessoas que ainda não são adultas, e essas pessoas devem obedecer. E isso não era novidade para aquela época, porque naquela época o pai poderia ou deveria mandar nos seus filhos, os filhos eram propriedade dos pais. Então isso não era novidade para ninguém. O que muda é que eles só devem obedecer no Senhor. O que muda é que naquilo que o pai pedir, ordenar, mandar, que não tenha a ver com a vida que ele tem em Deus, com quem Deus é e como um cristão deveria se comportar, eles têm toda a razão de desobedecer, podendo até ser mortos pelos pais. Isso é a novidade para aquele povo. Naquilo que não for no Senhor, você, filho, não obedeça. É assim também em relação à nossa obrigação civil. Né? Nós devemos estar debaixo das leis do Estado, do país que nós vivemos, mas qualquer coisa que nos obrigue a não viver a vida cristã, a não nos reunirmos como igreja, nós podemos e devemos desobedecer. E é assim que acontece em países fechados, como nós vemos no Irã. Né? E a igreja vai crescendo como uma igreja subterrânea, e a igreja do Irã é a que mais cresce hoje em dia. Não sei se você sabe disso. Mas nós obedecemos e nós devemos obedecer, ou os filhos devem obedecer, as crianças, né? Porque também eles têm um relacionamento com o Senhor. Porque a partir do momento que eles conhecem Jesus, que Jesus muda a vida deles, eles começam a ter um contato com essa paternidade perfeita e o coração deles vai sendo transformado e eles entendem que a obediência alonga os seus dias nessa terra, né? Não sei se você sabe, mas isso vai estar ligado ali com a Shema e eu vou mostrar isso mais para frente. Mas obedecer os pais nos traz uma bênção. Ele fala que é o certo a fazer. Por quê? Porque os pais, eles olham para os filhos e eles deveriam trazer proteção, eles deveriam trazer limites, eles deveriam trazer amor, deveriam trazer encorajamento. E aí, como que a gente faz isso? Como pais, nós vamos ver no capítulo 4, porque ele continua falando para os filhos, ele fala, honre seu pai e sua mãe. Olha que interessante. Obedecer é só na infância.
mas honrar é um mandamento vitalício. Se você olhar para os 10 mandamentos, né, pelo que eu me lembro, o 5º mandamento é honrar pai e mãe. Então, o que ele está trazendo, os 10 mandamentos, gente, são para todos os tempos, para todas as pessoas, para todos os cristãos e judeus, eles são assim, um sumário, um resumo do que é viver uma vida para o Senhor. E dali derivam todas as outras coisas. Então, ele não poderia colocar obedecer nos mandamentos. Porque quando você entra na vida adulta, você não deve mais obediência aos seus pais, mas está ali a honra. Então nós podemos e devemos honrar qualquer tipo de pai, e isso também é muito importante. Por exemplo, a Bíblia não manda a gente conviver intimamente com os pais e mães, porque existem pais e mães, infelizmente, que nos machucam. São abusivos de certa forma, pessoas que é difícil de conviver, que é complicado de conviver, então não tem essa obrigação de um convívio intenso, e honrar não é você conviver intimamente sempre. Também, Paulo fala então que existe uma diferença entre honrar e obedecer. E o que é honrar então? Honrar é você zelar pela dignidade dos seus pais. Honrar é você cuidar dos seus pais. Honrar é você respeitar os seus pais. É uma escolha moral que passa ali pelos 10 mandamentos. E que, independente do nosso sentimento em relação aos pais, tem gente que tem complicações emocionais com os pais. Independente da aprovação ou não das nossas atitudes que os nossos pais têm, nós podemos e devemos honrá-los. Paulo fala a Timóteo, no capítulo 5, 1 Timóteo capítulo 5, verso 8, que as pessoas ou os filhos cristãos que não cuidam das viúvas, eles são piores que descrentes. Eles não deveriam ser considerados, é uma atitude reprovável, fala que eles negaram a fé. Então, mesmo você tendo saído de casa, você não deve obediência aos seus pais, mas você precisa honrá-los. E ele está falando de viúvas, são mulheres que não conseguiam ter o seu sustento. Então, nós estamos falando de qualquer familiar, né, pai, mãe nosso, que não conseguem ter mais o seu sustento, e nós, no que nós pudermos, vamos honrá-los também cuidando deles. Essa é a primeira coisa que nós precisamos fazer. Mas a pergunta que fica é, como que eu honro pai e mãe? E aí, gente, cada cultura vai ter uma forma, não é verdade? Cada cultura vai ter uma forma diferente, até assim, dentro do Brasil mesmo, pessoas diferentes, de situações financeiras, sociais, diferentes, vão ter um foco distinto de fazer isso. Mas zelar pela dignidade é não abandoná-los. Zelar pela dignidade é não deixar que eles passem necessidades básicas. E dentro do que você puder, você vai supri-los com isso. Porque isso agrada ao Senhor. Cuidado, respeito, é você tirar um tempo para escutá-los. Não precisa ter aquele convívio diário ou aquele convívio íntimo, mas você escutar, você apontar coisas boas que você aprendeu deles ou que você tem que é parecido com eles, né? Nossa, pai, você era um cara que se comunicava tão bem, olha como é que eu me comunico bem. Ele vai ficar todo orgulhoso de você. Uma outra coisa é perdoar. Então, muitos adultos permanecem presos emocionalmente aos pais, presos emocionalmente à criação e não avançam, porque falam, meu pai me tratou assim, minha mãe me tratou assim, e aconteceu isso, isso, isso. Não, adulto é responsável por sua jornada. Independente de você ter sido bem criado ou mal criado, a partir de agora você consegue tomar as rédeas da sua vida e avançar. E uma das coisas que nós precisamos fazer é perdoar. Porque para perdoar, nós precisamos apenas de uma pessoa, que é quem sofreu o dano. Reconciliação é outra coisa. Reconciliação precisa dos dois combinarem o que vai ser, ou como nós vamos caminhar nesse novo relacionamento, e se vamos caminhar. Mas perdão te liberta. Você perdoa os abusos do passado, você perdoa os excessos, e você se liberta emocionalmente. E uma outra coisa é que para sermos bons filhos, e todos nós somos filhos, não é verdade? Todo mundo aqui é filho. Para sermos bons filhos que honram os pais, se os pais ainda estão vivos, nós precisamos de ter um relacionamento verdadeiro e íntimo com o único Pai perfeito que existe, que é Deus, através de Jesus Cristo. Então, a partir do momento que você experimenta a paternidade de Deus, a partir do momento que você se torna filho, quando você entrega a sua vida a Jesus, confessando o seu pecado e pedindo para Ele entrar na sua vida, pedindo para você nascer de novo, pedindo para Ele ser o Senhor da sua vida, você começa uma caminhada, uma jornada de relacionamento com Jesus e começa a aprender a ser filho.
Começa a aprender a ter um pai que cuida de você, que é um pai perfeito, que tem as palavras perfeitas, que puxa a orelha da forma perfeita, que te sustenta perfeitamente de acordo com a vontade dele e que zela pelas nossas vidas e que nos ama muito mais do que nós podemos pedir, pensar ou imaginar. E é só a partir dessa paternidade, dessa filiação, que nós conseguimos ser bons filhos. Porque nós vamos parar de jogar um peso desnecessário na paternidade dos nossos pais. Porque em Deus nós somos supridos pelo Pai perfeito. Entendendo o que é filhos, eu queria aprofundar um pouco mais no que é ser pai. Pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. Antes, eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Eu não sei se você sabe, mas no Império Romano, que é quando ele está escrevendo isso aqui, o apóstolo Paulo, existia a figura do pater potestas, que é esse homem todo-poderoso, e que ele tinha todo o direito sobre a família, né? A mulher era uma posse dele, ele tinha, tipo assim, 3 mulheres, 2 carros, um cavalo, né? E 4 filhos. E o pater potestas, ele tinha o direito absoluto sobre o filho. Ele podia casar o filho, divorciar o filho, escravizar o filho, vender o filho, rejeitar o filho, prender o filho, matar o filho, e era legal. Ninguém ia atrás dele, ninguém ia falar nada. Se nascesse mulher, normalmente, como eles não gostavam de mulheres para serem administradoras do lar, eles colocavam ou jogavam no rio para alguém pegar, ou colocavam num quartinho que era virado para fora, tipo uma vitrine, que aí quem passava, pegava. E os cristãos começaram a pegar essas meninas nas portas das casas e tomar conta delas, naquela época. Porque Jesus transformou a visão de mulher da humanidade. Porque ele falou que a mulher era a imagem e semelhança de Deus como o homem é, e que ela tinha os mesmos direitos. E aí, então, esse pater potestas, ele tinha esse poder, e Paulo, então, traz uma coisa nova. Ele está falando assim, olha, você não pode nem matar, você não pode nem irritar o seu filho. E existe uma forma de irritação assim que o pai tem que tomar cuidado. Uma outra coisa que é importante nós vermos aqui, porque eu acho que se nós fôssemos escrever hoje esse versículo, ia falar assim, mulheres, não irritem seus filhos, mas eduquem-nos, né, na disciplina e na instrução do Senhor, não é verdade? A palavra aqui, no grego, é pater. E pater, ela só pode ser traduzida de 2 formas. Pais, homens, ou pais, mãe e pai. O que eu estou querendo te falar é que é inaceitável a falta da responsabilidade e presença do pai cristão na criação dos filhos. É isso que eu estou querendo te falar. E que a nossa cultura, às vezes, por ter essas questões todas, coloca como se a mulher fosse a principal responsável, mas não é. Ela é responsável junto, ela tem uma responsabilidade enorme, mas o pai vai ser cobrado por Deus dessa criação dos filhos, como também da saúde espiritual da mulher, naquilo que ele tem competência para fazê-lo. Então, o que nós estamos vendo aqui, que essa personificação da autoridade que é colocada no pai, ela deve ser exercida de uma forma correta. E como que isso acontece? Primeiro, basicamente pelo envolvimento do pai na criação dos filhos. E o que seria então esse não irritar, que está aqui? Passa aí para mim, gente, por favor, para o próximo. Aí, ó. Pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. O que Paulo quer dizer com isso? Isso seria a parte negativa, ou o que ele não quer que nós façamos na criação dos nossos filhos. E irritar é gerar raiva, não é? Gerar essa dor, né? E o que a raiva faz? A raiva, ela tem um poder de devorar todas as outras emoções. Quando você está com raiva, ela sobrepõe a esperança, ela sobrepõe a ternura, a compaixão, a bondade, a alegria. A raiva, ela nos torna assim, nos tira do sério. E ela nos transforma. E a atitude que Paulo espera, então, que Deus espera dos pais, é que eles encorajem os filhos e não os coloquem para baixo. E existem, então, formas da gente colocar os filhos para baixo, de gerar uma raiva desnecessária. E uma raiva estabelecida nos filhos, uma forma de criar os filhos que eles têm uma frustração constante pelo nosso relacionamento com eles. Que eles têm um ressentimento constante pela forma como nós os criamos. E é lógico, gente, que num relacionamento saudável, nós vamos gerar raiva e irritar as pessoas. Não é verdade? Só olhar, se você é casado, olha para o seu casamento. Se você é filho, você sabe disso. Se você é pai, você sabe disso. O que ele está falando aqui é de uma irritação evitável.
de uma raiva imprudente dos pais. Porque o próprio Jesus, que foi perfeito em palavras, não é verdade? Jesus irritou muita gente. Jesus deixou muita gente com raiva e Jesus nunca pecou e Jesus sempre amou perfeitamente. Então a questão aqui não é a frustração, que a frustração faz parte. Tanto é que Paulo ele tinha falado sobre isso no capítulo 4, passa aí para mim. No capítulo 4, quando ele fala, livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia e de todo tipo de maldade. Ele já tinha falado isso para a gente, olha, vocês precisam se livrar dessas coisas e trocar por outras coisas. Então, o que ele está falando é que nós temos que tomar cuidado em despejar a nossa raiva nos nossos filhos. Uma raiva não tratada, uma raiva não curada. No próximo slide, eu trouxe essa questão do pai falando com o filho, dessa raiva evitável, que nós temos que tomar cuidado. É você despejar a sua amargura no seu filho, sim, a sua ira, mas também são palavras ásperas, gritaria, dureza no falar, que não quer dizer que é falta de firmeza, agressão física. Outra coisa, você demonstrar um descontentamento permanente com seus filhos. E tem momentos que a gente fica muito frustrado na paternidade, mas nós somos os mais maduros, ou deveríamos ser, não é verdade? Então, dentro disso, os filhos começam a sentir que eles nunca conseguem agradar os pais. O que vai gerar neles? Uma raiva, uma dor muito grande, limites rígidos demais. Não, porque tem que ser assim, porque você tem que obedecer, porque é assim que obedece. E aí o filho fala assim, mas eu estou sempre errado, eu estou sempre devendo para o meu pai. Estou sempre devendo. Ou punições excessivas e injustas, e se você é pai de adolescente, ele sempre vai falar que é injusto, não estou falando disso. O adolescente sempre fala que foi demais, que é injusto e que ele não merece, que você é o pior pai do mundo nessa hora, e depois de 30 minutos você é o melhor. Mas é uma consciência sua a respeito do que é rígido, do que é punir demais. Ou, por outro lado, o excesso de proteção. Você não quer que seu filho corra riscos, você coloca ele numa bolha e tenta que ele viva numa bolha gospel. Não é verdade? Gente, isso não é de Deus, não. Existe uma parcela de risco para cada idade que é extremamente necessária para o desenvolvimento físico, moral e espiritual da criança, do adolescente, do jovem. E nós precisamos ir dando essa liberdade e deixando eles se exporem para que eles possam aprender a tomar as próprias decisões e amadurecerem. Uma outra coisa que gera raiva é negligência. Negligência porque você fica tão atolado e acontece situações da vida, problemas do casamento, problemas de dinheiro, várias situações, mas muitas vezes nós negligenciamos a responsabilidade em relação às necessidades dos nossos filhos. Isso gera raiva. A negligência, às vezes, é você estar fisicamente presente, mas extremamente cansado, que você não consegue nem conversar com seu filho. Fisicamente presente, mas o celular é a prioridade. Lembro quando o Joãozinho era pequeno e ele falou assim, papai, larga o celular. Aquilo, me pegou. Me pega até hoje, muitas vezes. Hipocrisia. Sabe o que é hipocrisia? É você pedir que ele viva algo que você não vive. Meu filho, você tem que ler Bíblia, você não lê Bíblia. Meu filho, você tem que orar, você não ora. Você tem que amar Jesus, você não demonstra que você ama Jesus. Você não reconhecer que seu filho está crescendo e que ele vai ter opiniões próprias, distintas da sua, que ele talvez não vai escolher os caminhos que você tem para ele, não, às vezes nem o do Senhor, porque o do Senhor a gente quer que ele escolha, e a nossa parcela de culpa aí é não demonstrar o caminho, porque a gente não é o Espírito Santo para convencer ninguém do pecado, da justiça e do juízo. Graças a Deus por isso. Maldade, sabe o que é maldade, gente? É você levar seu filho ao sofrimento por vingança. É você parar de conversar com ele, gelar ele, que falava na minha época, né? É você não dialogar com ele, porque você está com tanta raiva. Lógico que você precisa, às vezes, de dar uma descomprimida, né? Passar uma descompressão. Vai correr, entra no quarto, entra no banho, grita. Sei lá, faz o que você quiser, o que for melhor para você. Mas precisa voltar. Porque nós precisamos aprender a lidar com as nossas emoções para que os nossos filhos aprendam a lidar com as emoções deles. Para que eles saibam fazer essa gestão das emoções. Não é negar as emoções, como alguns evangélicos, que eu entendo como malucos, fazem, e nem serem guiados ou dominados por elas, mas entender que as emoções foram dadas por Deus e que a gente precisa viver e lidar com elas de uma forma correta, diante do Senhor. E como é que a gente faz isso, então?
Aí ele fala, eduquem-nos, né? Põe no próximo aí, por favor. Eduquem-nos. Criar, essa palavra no grego é a parte positiva, significa nutrir, alimentar, traz essa ideia de amabilidade, de paciência. É você ser... Não, volta. Aí. Não, é na próxima. Isso, aí, obrigado. Zelar pelo desenvolvimento físico, emocional e espiritual dos filhos significa você ser intencional no desenvolvimento dos seus filhos. Significa que você se faz presente, que você não é só reativo, mas que você é intencional e proativo nesse desenvolvimento. Obrigado, Gabriel. Vamos só testar, gente? Não foi não, santo. Ah, não, estava desligado. Vamos ver. É melhor ir falando, vocês vão passando. Então, a gente é intencional. E isso, então, põe no próximo aí, por favor. Criamos os filhos para serem independentes gradualmente. É como se fosse um potrinho. Ele está preso ali no coxo. Em vez de você soltar ele de uma hora para outra, para viver no mundo, você vai aumentando, pouco a pouco, ali o coxo, né, a cerca, né, que vai fazendo, vai aumentando a cerca até que ele vai viver sozinho. Gradualmente nós vamos fazendo isso. Nós temos que ensiná-los, então, a ser interdependentes, no sentido de depender uns dos outros, porque nós dependemos de Jesus e da igreja, das pessoas, para convivermos, né? Mas isso demanda tempo. Isso não é um botãozinho que se aperta. Sabe, precisa de ter paciência, orgânico. É passo a passo. Isso não pode acontecer nem rápido demais, porque seu filho vai se sentir desamparado, ou você vai desamparar ele, e nem devagar demais, que você vai mimar ele, vai deixar ele, vai impedir o amadurecimento dele, e ele não vai conseguir ter espaço para fazer as próprias escolhas e aprender com os próprios erros. Eu sei que é uma zona cinzenta que nós temos que acertar e errar, mas nós precisamos de mirar nisso, buscar o Senhor nisso, conduzir os filhos à maturidade. E isso vai envolver confiança, confiar que o seu filho vai tomar decisões certas e erradas. E falar, está tudo bem, amanhã é um outro dia. E como é que nós vivemos, então, essa rigidez com essa liberdade? E aí ele fala da disciplina e da instrução. No próximo slide aí, no verso 4, ele fala, eduque-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Gente, olha como esse versículo 4 é rico. Olha como ele é rico. O que ele está trazendo, então, é um equilíbrio. Por quê? Porque disciplina, a palavra que é paideia, no grego, significa um treinamento por meio de regras. Significa, então, a rigidez das regras, os limites, que existem recompensas, existem castigos, punições. Ou seja, o que os meninos precisam, o que as pessoas precisam para ser criadas de uma forma saudável no Senhor, é limites claros e firmes. Quem veio aqui na palestra para os pais, algumas semanas atrás, com a Juliana Batista, ela falou para tomar cuidado com combinados bambos. O que é um combinado bambo? É toda hora a regra muda. Então, não existe um limite claro. É lógico que existe perdão, é lógico que existe, às vezes, você andar mais uma milha, mas se toda hora tem conversa e os limites não são estabelecidos e obedecidos, você tem combinados bambos, e isso, gente, gera muita confusão. E muitas vezes nós fazemos isso porque é o mais fácil a se fazer, o que dá menos trabalho, os meninos vão gritar menos, vão dar menos problema dentro de casa, e você só quer paz. Só que, na verdade, nós estamos sendo covardes na criação dos nossos filhos, porque nós temos que encarar o limite. Eu tenho certeza que uma hora ele vai parar de chorar. Ele vai aprender alguma coisa, porque quando ele chegar lá fora, vai ter limite para ele. A vida vai dar limite para ele. E quem não tem limite, faz bobagem. E muitas vezes a gente deixa de fazer isso porque nós queremos a aprovação dos nossos filhos. Muitas vezes a gente deixa de pôr limites porque a gente quer que os nossos filhos gostem da gente. E é lógico que a gente quer ter o coração dos nossos filhos. Mas nós não podemos agir a partir do lugar de insegurança da paternidade. Isso em pais divorciados é mais difícil ainda. Ou faleceu ou algum que não é presente. É muito difícil. Mas nós precisamos de entender qual que é o limite correto. E também tomar cuidado com regras excessivas. Cuidado com disciplinas excessivas, porque elas também geram essa frustração. E a outra palavra, então, é a disciplina. Não, é a instrução. Instrução significa conselho, educação verbal, em grego é noutesia. E é a palavra falada, é o ensino. Aí sim, é aquele estímulo. É o aconselhamento aos seus filhos. Aí é o amigo, né? O amigo com autoridade, o pai.
E aí é o calor do coração, é quando você fala o coração, é o acolhimento do relacionamento. Porque sem isso, num lugar só de regras, não é um relacionamento de família, é um relacionamento frio. De fazer, obedecer, ser obediente, não, precisa ter o conselho. Não dá para ter só regra, porque senão você vai desanimar os seus filhos e vai gerar uma raiva constante no coração deles. Então essa instrução precisa vir, mas a instrução sem regra gera o quê? Filhos mimados, filhos sem noção de limite. E você cede sempre. Ou senão, uma coisa, gente, eu sou o que tenta racionalizar mais do que por regra, tá? Então, se você for olhar para onde que o João tende a afrouxar e ceder, esse sou eu. A Bela mais regra que eu. Eu sou aquele que vai querer o tempo inteiro conversar com meu filho e explicar para ele por que ele não pode. Mas não pode ser assim. Tem coisas que ele tem que obedecer, por quê? Porque eu sou o pai dele, eu sei o que é melhor para ele, e ele vai obedecer. Porque é assim que é a vida, e tem assim com Deus também. Então a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente fica arrazoando demais, e o que os meninos querem, eles não sabem o que eles querem, mas o que eles querem e o que eles esperam são limites claros, sem ceder. Então, pai, por que eu não posso? Por causa disso e disso. Mas eu não concordo. A questão não é você concordar, não, meu filho. Eu te amo, eu tenho o melhor para você, e você não vai fazer. Te odeio. Bate a porta. Amém, filho. Podemos conversar daqui a pouco? Acalma aí um pouquinho. Mas aqui em casa tem limite. Tem um exemplo na Bíblia, não sei se você conhece, é o Eli, né, que eu falei dele no começo. Ele vivia aconselhando os filhos, mas ele não botava limite. E os filhos, sem limite, destruíram toda a situação da igreja lá. Que hoje seria a igreja, né? Provérbios 19, 18. Coloca aí pra gente, obrigado. Discipline seus filhos enquanto há esperança. Do contrário, você destruirá a vida deles. É isso que eu estou falando. É isso que Paulo está falando. Não é só esse que existe, não. Tem vários provérbios, vários textos que falam sobre isso. E a nossa dificuldade como pais é apertar a rosca sem deixá-la frouxa demais para soltar ou apertada demais para perder a rosca. A gente tem que estar sempre checando se o negócio está bem equilibrado, sabe? É essa luta, esse cuidado para estar ali naquele limite entre regras, sem perder o coração, e o coração sem perder a firmeza e as regras. Então os pais precisam estabelecer regras claras, firmes, e também mostrar aos filhos que se importam com eles, passando tempo com eles, ouvindo-os, raciocinando, persuadindo e mostrando-lhes amor. O que eu quero te falar é que você precisa, e eu preciso, lutar pelo coração dos nossos filhos. É uma luta diária. E a gente precisa buscar no Senhor esse equilíbrio entre regra e conselho. Regra e conselho, regra e presença. E aonde que nós vemos isso de uma forma tão clara, que eu amo muito, eu queria passar rapidinho, eu não consigo falar profundamente nesse texto, mas é na Shema Israel. Não sei se você sabe, mas a Shema significa em hebraico, ouça, ó Israel, ou no fundo significa ouça e obedeça, ó Israel, e está ali em Deuteronômio capítulo 6 e mais alguns outros textos, que o povo israelita, ele recita isso 2 vezes ao dia, nas suas orações, porque, principalmente agora em Deuteronômio capítulo 6, que eu vou mostrar aqui, é quando ele deixa bem claro que existe só um Deus no mundo, um Deus único e absoluto. Eu queria que a gente lesse isso, porque ele fala sobre a criação de filhos. Então, Deuteronômio 6, 1. Estes são os mandamentos, os decretos e os estatutos que o Senhor, seu Deus, me encarregou, é Moisés falando, né? De lhes ensinar. Não deixem de cumpri-los na terra que em breve vocês possuirão. Olha que interessante. Então, Deuteronômio está ali dos 5 primeiros livros da Bíblia, né, que a gente chama de Torá. E Deuteronômio, ele é muitas palestras, ou não é palestra, mas falas de Moisés ao povo. Quando eles fizeram 40 anos no Egito, no deserto, eles estavam na beira já de passar para a terra prometida, e Moisés para o povo e fala assim, começa a contar tudo que eles viveram, tudo que eles aprenderam com Deus, e começa a dar conselhos em cima de tudo que eles viveram com Deus. Então, Deuteronômio são vários discursos de Moisés ao povo. E aqui no capítulo 6, ele está trazendo isso. Ele fala, olha, nós somos israelitas, nós éramos escravos no Egito, a gente está andando pelo deserto, mas nós vamos chegar num momento de prosperidade, numa terra que mana leite e mel, e nós vamos afrouxar na nossa espiritualidade. E para que nós não afrouxemos, para que nós possamos manter a vida de Deus em nós, nós precisamos de fazer algumas coisas. Aí ele vai dar o conselho. No verso 2, está escrito, vocês, seus filhos e netos, temerão ao Senhor.
seu Deus enquanto viverem. Se obedecerem a todos os seus decretos e mandamentos, desfrutarão de vida longa. Lembra lá do capítulo 6 de Efésios também? Quando ele fala assim, olha, mandamento com promessa, aqui ele traz também isso. Vocês vão desfrutar de vida longa se vocês temerem o Senhor. Qual que é a preocupação de Moisés aqui? É a próxima geração, são os filhos. Ele está falando seus filhos, seus netos. Ele está focando, então, para que essa nova geração possa ter o temor do Senhor, possa conhecer o Senhor como? Ensinando a lei do Senhor de forma relacional, que é exatamente o que Paulo, que é no mestre dessa lei, nos ensinou. O verso 3. Ouça com atenção, Israel, e tenha o cuidado de obedecer. Escuta com calma, Shema, tenha o cuidado de obedecer. Então tudo irá bem com vocês e terão muitos filhos na terra que produz leite e mel com fartura. Exatamente como lhes prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Então qual que é a chave? É ouvir e obedecer. A chave é por quê? O que gera fé, gente? Como é que a gente gera fé nas pessoas, na gente? Hebreus 11:1, né? A fé, não, Hebreus não, tá? Acho que em Romanos. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Hebreus fala da certeza das coisas que espero e convicção dos fatos que não vejo. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé vem por meditar nela, por olhar para ela. Então, a família que fala sobre Deus, a família que vive, que obedece a Deus, é uma família que cultiva a fé de Deus, que cultiva a dependência de Deus nos seus filhos. Precisa ser visto, precisa ser vivido. Olha os versos 4 e 5. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é único. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Ele fala, olha, o nosso Deus é único, não existe nenhum outro Deus da fé judaico-cristã. Existe só um Deus que criou os céus e a terra, e Ele é real, e Ele vive. Nós vemos hoje que Ele interviu na história e mandou Jesus para nos salvar. Então nós precisamos de ensinar aos nossos filhos que Jesus é Deus, que Jesus vive, que Deus é real, que não é uma invenção de um povo, de alguém ao longo da história. E nós vamos combater os ídolos dessa geração. Nós vamos combater a sexualidade exacerbada, nós vamos combater o uso excessivo e errado da tecnologia, nós vamos combater os relacionamentos híbridos e desfeitos, nós vamos combater a falta de tempo, vamos mostrar o que é ter solitude com Deus, o que é ter comunhão. Nós vamos fazer isso, mostrando como a fé é desenvolvida. Por isso que o nosso amor a Deus tem que ser total. Quando ele fala de todo o coração, toda a sua alma e toda a sua força, ele fala assim, que é com tudo que você tem. Ele fala força porque ele sabe que é penoso, que tem dia que é caro para a gente, tem dia que é complicado, mas nós vamos perseverar. Ele sabe também que se Jesus não for tudo para nós, se o Deus não for tudo para nós, o resto todo complica. O resto todo é invertido. E é essa a verdade central. Por isso que é o Shema Israel, nosso Deus é o único Senhor. É essa a verdade central que sustenta toda a família e toda a nossa vida com Deus. Nós precisamos de nos lembrarmos disso. Porque se Ele não for o nosso Senhor, já era. Ele falou, ouça Israel 2 vezes. E é legal porque Ele não fala assim, ouçam pais de crianças e adolescentes que estão aqui em Israel. Não, Ele fala assim, ouça toda a Assembleia de Israel. Ouçam todos que estão aqui. Por quê? Porque Ele está falando que a responsabilidade de educar os filhos, claro, é primária dos pais, mas é também criado em comunidade, em comunhão. Então nós precisamos saber que a vida espiritual do filho dos outros, da igreja, dos irmãos da igreja, é responsabilidade nossa também. E que nós precisamos zelar por isso, e por isso nós precisamos de ter comunhão, viver em comunidade. Mesmo sendo o João, eu sou responsável principal, e a Bela, do Joãozinho, da Maria e do Pedro, mas eu preciso colocar outras pessoas na vida deles, para que eles possam desenvolver uma fé saudável. Pais são a maior influência na vida dos filhos, mas eles não são a única. São os maiores responsáveis, mas a igreja ela precisa e ela é parceira. E aí eu fico pensando, gente, como que alguém quer criar um filho? Por que você quer criar um filho sem conhecer a Deus, tudo mais? Tudo bem, faça o que quiser. Agora, se você quer criar seu filho para conhecer a Deus, para amar a Deus, para ter um relacionamento verdadeiro com Deus, como que você cria ele fora dos relacionamentos da igreja? Se a fé cristã, ela é cruciforme. É você e Deus, e você e os irmãos da igreja. Não tem jeito. Não tem jeito.
Eu lembro, gente, do pastor Zezinho, até apareceu no vídeo aqui que ele pregou no nosso acampamento. O pastor Zezinho é meu pastor. Assim, sabe tudo de criança, adolescente, foi líder de jovens muitos anos e tal, me ensinou muito enquanto eu pastoreava adolescente, jovem, me ensina muito hoje. E a filha dele, eu pastoreei ela. Ela é membro aqui da igreja, ela já fez o check-in de alguns de vocês aqui, ela chama Raquel, hoje ela não está aí, mas ela foi minha ovelha. E ela é minha ovelha. E o Zé, ele era um pastor itinerante nessa época que ela era adolescente. Ele podia muito bem falar assim, poxa, eu sou pastor, eu sei muito bem o que eu faço com a minha filha, ela frequenta aqui durante a semana os cultinhos que tem aqui na Metodista que ele pregava lá, e tudo mais, está tudo bem, não. A Raquel, gente, ela não faltava um domingo, e a Rosana, a esposa do Zé, não dirigia. Ele arrumava um irmão da igreja para levar a Raquel, porque não tinha Uber, essas coisas naquela época, não, era táxi, é caro demais, gente. E ele morava, a gente estava aqui no São Bento, ele mora lá na floresta. O pastor Zezinho, que tinha todas as desculpas para não fazer isso, a Raquel era do louvor dos adolescentes, ela estava todos os sábados, de 9 ao meio-dia, ensaiando com a gente. Ela chegava mais cedo, ela não perdia um acampamento, não perdia nada. Por quê? Porque ele sabia que a fé é desenvolvida em comunidade. Ele sabia que ele é a principal influência na vida da Raquel, mas ele não era a única. E a gente pode escolher as pessoas, ou tentar influenciar, ou colocar as pessoas mais influentes, que a gente quer que sejam influentes na vida dos nossos filhos. Então, se você tem filhos, eles são da Luzeiro, saiba que nós temos muita gente na salinha, você já deve ter visto. Por que a gente não tem uma tia e uma ajudante? Porque nós temos pequenos grupos, porque nós entendemos que a fé é relacional. Então, o seu filho, se ele caminhar com a gente, ele vai ter durante 1, 2, 3 anos, 2 pessoas que vão conversar com ele todo domingo sobre o que eles aprenderam e como que eles aplicam isso na vida deles. Porque nós acreditamos no discipulado da próxima geração. Porque para a gente, a próxima geração é tudo. Esse espaço aqui poderia ser muito maior do que ele é. Mas a maior parte desse espaço que a gente reformou é para a próxima geração. Porque nós acreditamos que eles merecem tudo. Eles são os mais sensíveis e eles têm que ter isso. Gente, até, além de líderes, amizades que a gente coloca na vida dos nossos filhos, gente, a melhor coisa que tem é você ter amigo que cresceu com você na igreja. Pessoa que comunga da mesma fé que você. Além disso tudo, existem pais ausentes. Pais que faleceram, pais que não participam, existem filhos únicos, não é verdade? Quem que vai suprir essas carências? De uma figura masculina, de uma figura feminina, de um irmão? A igreja. Essas influências que vão trazer, às vezes você é sozinho aqui em Belo Horizonte, e aqui você vai encontrar uma família para conviver com você. É isso que Moisés está falando para o povo no deserto. Versículo 7. Repita-as com frequência, seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa, quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Esse é o versículo para você colar no espelho do seu banheiro. Primeira coisa, repita com frequência, quer dizer, ensine com persistência. Há uns dias atrás eu contei aqui, quando a Maria nasceu, minha segunda filha, ela chegou lá em casa no seu segundo, terceiro dia, bebezinha, levamos ela para o berço, e o Joãozinho tinha seus 2, 3 anos. Aí o Joãozinho correu lá para dentro, eu fiquei com medo dele lá matar ela, né? E fui atrás. Só que aí ele voltou rapidinho e falou assim, papai, eu já falei para ela de Jesus e cantei Galileu. Tipo assim, papai, está resolvido, evangelizei a Maria. Está tudo pronto. Sim, gente, imagina se fosse fácil assim. Imagina, papai, já falei de Jesus e cantei Galileu, papai. E eu vi dele um desejo, né, de apertar um botão e ela virar crente. É igual a pessoa que acha que batiza e muda tudo, né? Não, é a vida de Deus. Mas caminhar, então, é isso que Paulo está falando de criar, de trazer os filhos, é um trabalho multidisciplinar, contínuo, tem altos e baixos, tem dias que são terríveis, tem dias que são maravilhosos, mas o importante é que a formação do caráter de Jesus na vida dos nossos filhos vem por meio do conhecimento da palavra, mas não só exclusivamente disso. Ele vem por meio da realidade ou da verdade de Deus, mediada por pessoas que vivem essa realidade no dia a dia, onde essa fé é testada, onde essa fé é colocada em prática, onde eles vivem essas coisas dentro e fora da igreja, dias bons e dias maus. Por isso que ele fala, converse com elas. E é por isso que eu coloquei essa imagem do cara aí do carro, o pessoal vai colocar isso, desse cara, porque essa é a ideia. Essa que é a ideia de Paulo, lá em Efésios 6, essa que é a ideia de Moisés aqui em Deuteronômio. Ele está falando, gente, que através de relacionamentos, não é um monólogo, é ouvir, é aplicar,
é estar presente, é ensinar diante da realidade da vida, diante das situações da vida. Por isso que eu trouxe aqui essa imagem desse cara no meio do trânsito, falando com o menino boladão, e triste por alguma coisa que ele não passou no teste do futebol, ou tirou uma nota ruim na única prova que ele estudou no ano, né? Então a gente precisa de fazer isso, e ele traz algumas verdades. A primeira dela é quando estiver em casa. Então é durante as refeições, em momentos descontraídos, sabe, em pequenas oportunidades que nós temos ao longo do dia. Vai passando aí enquanto eu vou falando, meu filho. Estiver caminhando, então é no caminho. A gente não vai estar caminhando, mas a gente vai estar no carro, não é verdade? Conversando. Então eu faço questão de liberar alguns horários da minha agenda para eu levar meu menino no futebol. Aí eu vou trocando ideia com ele. Aí um dos hobbies que eu tenho, por exemplo, com o Joãozinho, é ir no jogo do Galo. Eu sei que hoje em dia não está tão legal assim, ir no jogo do Galo. Mas assim, é o nosso tempo juntos. Poderia ser qualquer outra coisa, mas é uma coisa que eu faço, uma coisa que ele amou também. E a gente vai junto, nós dois, e a gente vai batendo papo, gente. É 4 horas com seu filho. Pelo menos. Que é uma antes, né? No mínimo, você vai sair de casa 2 horas antes, vai ficar lá mais 1 hora esperando, o jogo de 2 horas, ele vai ver o pai não fala palavrão, ele vai ver um monte de coisa que todo mundo faz. Eu lembro quando o Pedro foi com a gente foi engraçado demais. O Pedro tem 6 anos. Aí o pessoal começou a xingar o juiz, mandar o juiz tomar suco. E aí, o Pedro olhou e falou assim, papai, eles estão falando aquela palavra. Ele ficou tão assim, horrorizado com isso, que ele chegou na minha sogra e falou assim, vovó, o pessoal mandou o juiz. Aí eu falei com ele assim, você viu que o papai e o Joãozinho não falaram não, né? Eu vi, né, pai? Claro, óbvio. Então, gente, é enquanto caminho, é nas situações da vida. Ele precisa ver em nós isso, e nós precisamos ter voz na vida dos nossos filhos. Então, gente, tem que levar na igreja. Minha sogra é outro exemplo, morava aqui no Belvedere, frequentava a Lagoinha, lá na Lagoinha. E o Belvedere naquela época era mais longe que hoje, né? Não sei se você sabe disso. Está no mesmo lugar, mas era mais longe. Era uma viagem. E ela levava esses meninos, gente, naquela época era assim, era o final de semana inteiro. Você tinha que morar lá, para ver o negócio de adolescente. Ela levava e buscava os 3. O tempo inteiro. Olha o fruto que ela colhe. Os 3 são muito crentes. Os 3 amam o Senhor, amam a igreja. Felipe é pastor, executivo lá na Ponte. Juninho, homem de Deus, fundou a igreja aqui com a gente, hoje mora fora. A Bela, 10 vezes mais crente que eu. Então, gente, nós precisamos de direcionar quais vozes nós queremos colocar na vida dos nossos filhos. É como se fosse um volume, algumas vozes você amplia, e outras você abaixa. E quanto mais novo, mais fácil é de fazer, porque depois é mais complicado. Ele fala quando se deitar. Então, sabe aquele momento que o menino está indo dormir frustrado? Eu faço isso também, né? Dá vontade de enfiar a cabeça no travesseiro assim, e falar assim, só quero acordar amanhã. Aí você entra na intimidade do quarto dele e ora com ele, fala, filho, eu sei que o dia foi difícil, mas o Senhor é por nós. E abraça ele, deita ali abraçadinho com ele, fica ali um tempo. Posso passar um tempo aqui com você? Posso? Pode? Posso ficar perto de você? Não! Então tá, eu fico só na porta. Aí você volta 5 minutos depois, será que dá para eu entrar agora, por favor? Mas é isso, quando você deitar, sabe aquele sentimento de frustração? Você está ali do lado dele. E às vezes a reação dele, na verdade, é só querendo chamar a sua atenção. Outra coisa que ele fala é que quando se levantar, gente, né, as misericórdias do Senhor se renovam, tem um novo dia, novas oportunidades. Eu tive que fazer isso muito com o Joãozinho nesses últimos tempos. Ele estava passando por um momento difícil, algumas situações estavam deixando ele muito triste. E aí eu decidi que na hora de acordar ele para ir para a escola, eu esperava ele levantar, sentar na cama e falava assim, filho, como é que você está? Você dormiu bem? Dormi bem. Eu posso orar por você, filho? Posso, pai. Eu abraçava ele todos os dias. Eu orava com ele. Todos os dias. Para Deus abençoar o dia dele. Pedindo para Deus transformar aquela situação que estava deixando ele chateado, triste. Porque eu confio num Deus Todo-Poderoso que pode mudar a situação dele. Todas as outras coisas que a gente podia fazer, a gente fez. Mas eu queria também que ele visse a fé no Senhor em ação. No versículo 6, que está 2 slides para frente, tá? Está escrito o seguinte, guarde sempre no coração as palavras que hoje lhe dou. Olha o que ele está falando. Se você guardar a palavra de Deus no seu coração,
você vai conseguir transbordar as coisas no caminho. Você vai conseguir trazer esse consolo, trazer essa vida. Nós precisamos, em primeiro lugar, colocar a palavra de Deus no centro do nosso ser, para que os nossos amores sejam transformados, para que a nossa vida seja transformada, para que a gente possa viver isso. Sabe, como que você quer que seu filho chegue num lugar que você nunca chegou? Como que você quer que seu filho tenha intimidade com Deus, que você não busca essa intimidade com Deus? Nós precisamos de chegar nesse lugar, de buscar esse lugar, de insistir para que nós tenhamos isso, porque tudo começa em como está o nosso relacionamento com Deus. E aí ele fala no verso 8 e 9, amarre-as as mãos e prendas a testa como lembrança. Escreva nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. O que quer dizer amarrar, prender, escrever? Ele está falando assim, olha, não deixe que a palavra de Deus pare de fazer parte da sua vida. Não deixe que ela pare de funcionar. Põe na mão, põe na testa, como você pensa, como você age, o que você é por dentro, você é por fora. Não tem distinção, não existe hipocrisia. Viva a palavra de Deus. Sabe, mude o seu coração, coloque o seu coração nas mãos do Senhor, escreva nos batentes das portas. Não sei se você sabe, mas eles desenhavam os deuses do Egito nos batentes das portas, porque era a proteção que eles tinham. Por isso que lá na Páscoa, né, e você vai ver isso lá no retiro, se você for, ele fala para passar o sangue do cordeiro, porque ele estava cobrindo aqueles deuses. Ele está falando assim, não são esses deuses que vão cuidar do seu filho. Não é tudo que você pode dar, é só a presença do Senhor. É só a vida do Senhor que vai levar o seu filho para onde ele precisa estar. E é só a palavra do Senhor que vai fazer com que ele confie no Senhor e não se entregue para os deuses dessa era. Passa o sangue. Escreva essas coisas nos batentes das portas e nos portões da sua casa. Tenha uma fé pública. Os seus vizinhos saibam que você é cristão. Não um cristão, um crente chato, insuportável, pelo amor de Deus. Mas um crente gente boa, que não abre mão do Senhor, que vive as coisas do Senhor. Deixe isso claro. Que a sua vida pública demonstre quem você é em Deus, e em cada centímetro da sua vida, você permanentemente ou constantemente se pergunte, quem Deus é na minha profissão? Quem Deus é no meu esporte? Quem Deus é na minha saúde? Quem Deus é na minha paternidade? Que cada centímetro quadrado da sua vida possa estar cheia de Jesus. E você só vai fazer isso passando tempo com seus filhos. Atividades corriqueiras, por mais normais que sejam, fazendo junto, tendo oportunidades distintas para ensiná-los, para alimentá-los, para ser intencional. Qual que é a maior preocupação de Paulo e de Moisés em relação à criação de filhos? Que eles possam conhecer e amar o Senhor de todo o seu coração, com toda a sua força, de toda a sua alma. Qual que é a sua prioridade na criação dos seus filhos? Que ele seja o melhor profissional, que ele dirija um carro importado, que ele faça não sei o quê. Possa ser, eu oro para o meu filho ser um excelente profissional e eu luto por isso e gasto muito dinheiro com isso. Mas a nossa maior responsabilidade é se ele teve um encontro verdadeiro com Jesus. Se nós desenvolvemos a fé. Efésios 6,4, novamente. Ele fala o seguinte. Põe para mim, Dani, por favor. Efésios 6,4. Isso. Pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los, antes eduquem-nos com a disciplina e instrução que vem do Senhor. Ela precisa vir do Senhor. Então, o cristão, ele deve imitar alguém. Nós temos que imitar a paternidade de Deus. Nós temos que ter um relacionamento íntimo, pessoal com Deus e saber que a nossa paternidade é uma paternidade derivada de Deus, que vem dele. E nós cuidamos dos nossos filhos, mas na verdade o Senhor cuida deles por nosso intermédio, porque nós criamos eles para Ele, para que eles vivam para Ele. E no Evangelho nós encontramos esse equilíbrio entre verdade e amor, entre o amor que acolhe e a verdade que transforma. Porque Deus supre as nossas carências ao ponto de conseguirmos ser firmes daquilo que nós precisamos ser firmes. De tomar atitudes que nós precisamos tomar no momento em que nós estamos vivendo na nossa casa. Ele supre essa nossa carência e ela nos dá a doçura dele para caminharmos num relacionamento vivo com os nossos filhos.
Então, gente, olhe para o Senhor para ser um bom filho. Olhe para o Senhor para ser um bom pai, porque o chamado da paternidade é um chamado ao discipulado. É um chamado para andar junto. É um chamado para mostrar que Jesus é Deus. E para ser um bom filho, você precisa de Jesus. Para você perdoar o seu pai, para você honrar o seu pai. Porque a nossa espiritualidade modela a espiritualidade das pessoas que estão ao nosso redor. Toma cuidado, porque tem muito pai que reclama que os filhos decidiram não ir mais na igreja, mas eles mesmos não priorizavam. Tem muitos pais que querem que os filhos sejam muito crentes, mas eles não viviam o cristianismo de forma integral. Quer que o filho faça devocional e tal? Não faz. Quer que o filho confie em Jesus, mas você não confia. Não incentiva o filho a fazer amizades dentro da igreja, porque ele mesmo não tem amizades dentro da igreja. E o filho então perde esse lugar da comunhão que é tão importante para nos manter firmes. Nós sabemos, gente, que o que os nossos filhos mais precisam é de um encontro com o Senhor. Na mensagem, olha como é que o Eugene Peterson colocou esse versículo 4. Pais, não provoquem seus filhos sendo duros demais com eles. Tratem de segurá-los pela mão para guiá-los no caminho do Senhor. Essa é a minha oração por mim. Essa é a minha oração por você. Porque a maior dor que a gente tinha que ter é de ver os nossos filhos distantes do Senhor. E nós não podemos convertê-los, mas a gente pode fazer um papel de influência, um papel de exemplo. O comentarista William Hendrickson, ele fala que o próprio coração da educação cristã é esse. Conduzir o coração da criança ao coração do seu Salvador. Então, se você está aqui hoje, e às vezes isso aqui é uma loucura toda para você, e você nem sabe se você quer Jesus, a linha que conduz isso tudo é um relacionamento com Jesus. Quem nos ensina a viver o amor de verdade, quem nos ensina a acolher, quem nos ensina a ter relacionamentos saudáveis é o próprio Jesus. Tudo começa nele. Eu queria te incentivar, se você ainda não entregou sua vida a Jesus, para você pedir para ele entrar na sua vida. Só você fazer uma oração falando, Jesus, eu sou um pecador, eu tenho dificuldade demais, eu vi que o Senhor é Deus, eu quero que o Senhor transforme minha vida, que eu quero ser um pai melhor, eu quero ser um filho melhor. Gente, tudo começa em um relacionamento com Jesus. Não tente ser um pai melhor, não tente ser um filho melhor, se você não se tornar filho de Deus. Porque a cada falha, você vai se culpar demais. Mas em Deus você encontra esse lugar. Agora, para os filhos, uma pergunta. Como você pode honrar seus pais hoje? Como que eu posso honrar mais minha mãe, meu pai? Como que você, no seu estágio de vida, no seu momento, pode ser essa pessoa que honra os seus pais? Aos pais, você tem lutado pelo coração do seu filho? Você tem lutado para que o coração dele seja um coração que vai para o Senhor? Você tem, zelado, usado todas as suas forças, toda a sua sabedoria e pedido ajuda para a igreja, para caminhar com você nesse lugar do Senhor? E a última pergunta, você tem apontado o Pai perfeito para ele? Eu queria orar. Quero orar pelas famílias, eu quero orar pelos filhos, eu quero orar por aqueles que precisam perdoar pai, filho, não sei. Eu quero orar para que nós sejamos esses pais e esses filhos que o Senhor tem para nós. Feche seus olhos. Senhor Jesus, eu te agradeço. Te agradeço pela sua palavra tão rica, tão maravilhosa, tão poderosa. Eu oro, Jesus. Fala conosco. Muitos aqui precisam perdoar os pais. Muitos aqui precisam restabelecer um relacionamento com os filhos, perdoando os filhos. Muitos aqui precisam se posicionar em relação à vida cristã, à vida dos filhos. Muitos precisam sacrificar mais. Uns colocar mais regras, outros trazer mais relacionamento. Mas nós todos precisamos do Senhor. Criar filhos para o Senhor é um desafio. Eu peço por cada um que está aqui nessa manhã, Senhor. Quem é pai, quem é mãe, capacita, Deus. Fortalece o relacionamento com o Senhor e capacita da sabedoria, verdade, graça, em nome de Jesus. E para os filhos, que possamos ter este lugar e honrar os nossos pais, em nome de Jesus. Amém.
Nós vamos passar a ceia. A ceia é para todo mundo que já entregou sua vida para Jesus. Às vezes você está distante de Jesus e voltou hoje, tome a ceia, mas tome a ceia com esse coração de arrependimento. Às vezes algumas pessoas aprenderam a não tomar a ceia porque não está tão bem. Não, você precisa voltar para Jesus e falar assim, a partir de hoje eu vou ter um relacionamento com Ele. Tome a ceia para celebrar isso. Agora, se você quer continuar vivendo longe de Jesus, deixa passar. Porque isso sim, se você está no Senhor e quer viver longe dEle, isso vai trazer condenação para a sua vida. É isso que nós aprendemos em 1 Coríntios, no capítulo 11. Então eu queria te convidar para tomar a ceia da forma como o Senhor nos chama para tomarmos a ceia. Com temor, porque Ele é terrivelmente belo e maravilhoso. E com muita alegria, porque Ele morreu na cruz do Calvário por cada um de nós. Nós vamos passar a ceia e adorar o Senhor.